Bom, a gente abre espaço agora para um personagem importante que envolve toda essa rodada do Campeonato Brasileiro, que é o presidente do Sport, Yuri Romão. Vai entrar aqui com a gente. O Sport reclamou bastante depois do jogo contra o Palmeiras ontem. Já dou boa tarde aqui para você. Presidente, muito obrigada pela sua participação. Estou aqui com o André Hernan e com o PVC também. Infelizmente, depois de um jogo, né, que não foi satisfatório aí para o Sport por várias questões, mas obrigada por estar aqui com a gente para a gente bater esse papo. Boa tarde, André Hernan. É um prazer poder estar com vocês hoje aqui para a gente conversar a respeito aí dessa mais um erro de arbitragem aí grosseiro. Presidente, eu estava até dando uma olhada na nota que o Sport divulgou ontem, depois da partida contra o Palmeiras, em que fala, né, reclama bastante em relação à arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. E num trecho dessa nota, vocês falam, né, que a condução da partida foi marcada, está até aí na tela para todo mundo ver a nota. Fala que a condução da partida foi marcada por um erro crasso, inadmissível, em uma competição do porte do Campeonato Brasileiro. Fala sobre a omissão do uso do VAR num lance capital, que evidencia a falha grave que influenciou diretamente no resultado do jogo. E que exige da Comissão de Arbitragem da CBF providências imediatas e efetivas, que a tolerância com esse tipo de erro precisa acabar. E é necessário que haja responsabilização dos envolvidos para evitar que episódios como estes voltem a se repetir. Me chamou a atenção essa parte, né, que vocês pedem providências imediatas. Quais seriam essas providências que vocês estão exigindo nesse momento? Depois dessa nota, qual foi a atitude que o Sport teve em relação à CBF e o que vocês esperam que seja feito depois dessa arbitragem aí tão polêmica no jogo de ontem? Desde ontem, pós-jogo, nós estamos conversando com membros da CBF, né, e mostrando para eles a nossa indignação com o ocorrido. A gente não pode simplesmente normatizar ou relativizar esses erros, né, esses equívocos que vêm ocorrendo, principalmente em relação ao esporte. O jogo passado contra o São Paulo, nós tivemos um pênalti a 1 minuto de partida que não houve para nós, não houve pênalti, né? Agora, mais uma vez, 2 pênaltis marcados, né? Mas o nosso questionamento é no segundo. Então, o que a gente pede, na realidade, à CBF é que comece a haver punições. Tudo na vida tem que ter punição. Presidente. Então, errou, pague. Tá certo? Então, a gente vai até as últimas consequências. A gente está seguindo o rito, ou seja, primeiro a comissão, depois nós vamos ao STJD. Eu já autorizei, inclusive, o nosso jurídico a preparar algo para entrar no STJD. Enfim, a gente precisa fazer algo em relação a isso, né? Todas as rodadas, não é só com o esporte, é com vários clubes. Eu vi agora a questão já tinha visto mais cedo, mas novamente com vocês aí do Cruzeiro, né? Teve uma questão do Santos, que graças a Deus voltaram atrás, né? Também foi um erro gigantesco. Enfim, a gente precisa mudar isso, né? Como o próprio vice-presidente Guilherme Falcão, que foi muito feliz na sua fala, e que diz assim: o futebol brasileiro vem evoluindo bastante, né? Mas só que a nossa arbitragem, em vez de seguir junto, ela está caindo. Ela não está ficando no mesmo nível, ela está caindo. O nível está horrível. PVC, Hernan. Yuri, tudo bem? Boa tarde. Saiu uma reportagem, Boa tarde, uma reportagem da revista Piauí que fala sobre um investimento que não foi feito, né, em CTs, né, e na arbitragem, que gira em torno de 60 milhões. E aí teve o aumento para 27 presidentes de federações, que bateu mais de 90 milhões. Né? Na eleição do presidente Edinaldo, o Sport deu totalmente apoio à candidatura do Edinaldo. Você esteve lá, posou com foto lá para o lado dele. Especificamente, eu não sei se você viu essa reportagem, mas especificamente esse determinado assunto de ter retirado um pouco da questão do investimento na arbitragem e ter dado aumento, por exemplo, a presidentes de federações, é algo que numa hora dessa
que se tem um questionamento da melhoria da arbitragem? Porque eu imagino que vocês peçam punição, mas também querem a melhoria da arbitragem, porque ainda faltam muitas rodadas para o Campeonato Brasileiro. Isso é colocado em questionamento nas conversas com a CBF? Vamos lá. Primeiro me chamar a atenção, eu li a reportagem, tá certo? Aparentemente foi uma reportagem muito bem feita, né? Não acredito, pessoalmente, eu não acredito que os dados que lá estavam na reportagem, o jornalista ou o editor não já soubesse, mesmo antes da eleição, tá? Esses dados não saíram depois da eleição, até porque a eleição tem pouco mais de 2 semanas, ou menos de 2 semanas, e isso deveria ter sido divulgado antes da eleição, né? Quando você fala, Hernan, com relação ao apoio ao presidente Edinaldo Rodrigues, não tinha outro candidato na mesa, tá? Não tinha. Sim. Então, assim, nós somos aquele que estava na mesa. Eu nunca fui chamado, que isso fique bem claro, eu, enquanto presidente do Esporte Clube do Recife, um clube que tem mais de 4 milhões de torcedores, um clube que está completando 120 anos agora, eu nunca fui chamado para uma conversa com nenhum outro. Não vou aqui nem nominar os candidatos o candidato que pretendia. Nunca fui. Nem com ele, nem com a assessoria dele e nem com ninguém. Então, querer colocar no colo dos clubes essa situação, eu não acho correto. Agora, com relação à questão dos investimentos na arbitragem, na capacitação, se houve isto, eu acho que cabe a nós, aí eu vou falar pela Liga Forte União, que é uma coisa que eu vou atrás, de a gente questionar o presidente Edinaldo para que ele, de fato, coloque novamente no orçamento. Eu não sei, estou afirmando de peito aberto, não sei se realmente esses valores foram retirados do orçamento no passado. Mas se foram, está se mostrando um equívoco. Então, é a hora de mudar e voltar atrás e colocar os recursos para que sejam feitos aí os investimentos na capacitação da arbitragem. Porque, como eu disse, a arbitragem no Brasil está chegando no fundo do poço. Ô Yuri, vamos por partes só. Todo mundo sabe que tinha um processo desde que o Edinaldo foi retirado do cargo em dezembro, 7 de dezembro de 2023. Todo mundo sabe disso. Uma coisa com a outra? Hã? Porque você está dizendo que ninguém sabia. Uma coisa com a outra. Ninguém sabia que não tinha candidato. Ora, ninguém sabia dos dados da matéria. Não, vamos lá. Eu estou querendo dizer a você, PVC e a Hernan, Yuri, os dados da matéria Yuri, que trouxe à tona novas coisas. Então, assim, quem é que sabia que havia sido retirado 60, 70 milhões do orçamento para investimento na arbitragem? Vou te fazer uma pergunta diferente, então. Se você soubesse disso, você teria votado nulo? Pode ser que sim. Pode ser, não. Pode ser até... Pode ser, PVC, pode ser até que o bloco de presidentes, tá certo, teria sentado para conversar antes com o presidente Edinaldo, até porque só tinha ele. Só tinha ele, porque nenhum clube se apresentou. Todo o processo entre 7 de dezembro de 23 e fevereiro de 2025, havia espaço para lançar uma candidatura dos clubes. Você podia ter sido candidato? Mas nem eu tenho essa capacidade, tá certo? E nem é projeto meu. Não, mas aí não vamos dizer que só tinha um candidato, porque só tinha um candidato. Eu acho que a gente não pode. Não é bem assim. Eu acho que a gente não pode, nós não podemos, PVC, trazer um ativismo político... Não tem ativismo político aqui, tem uma pergunta. Tem, sim, senhor. Não tem, não, senhor. Não tem, não, senhor. Uma situação que nós estamos tendo com a arbitragem. Não. A questão política ela é muito mais ampla do que somente a questão da arbitragem. Yuri, há 15, 20, 25, 30 anos a gente reclama de arbitragem. Qual é o momento que se pode fazer alguma coisa? É no momento da eleição da CBF. O presidente é eleito por aclamação. Todas as pessoas votaram nele. Podia não ter votado. Podia ter votado nulo. Podia não ter aplaudido.
Aí depois a gente vai descobrir em termos que o seu presidente da federação, você vai me dizer que não sabia que tinha um aumento de 370%. Na soma, com 13º salário, Yuri, com 13º salário... Nenhum presidente de clube, eu ouso lhe dizer, nenhum presidente de clube neste país sabe o que ocorre dentro de uma federação ou de uma confederação. Então o pecado é ignorância. Eu vou votar e eu não sei em quem eu vou votar. Ora, então o pecado é ignorância. Desculpe. Mas assim, o pecado desse país é a falta de educação formal. Mas é isso que está acontecendo. Se eu não sei que o meu presidente de federação recebe 215 mil reais por mês, como está escrito na reportagem, estou confiando, como você disse, que a reportagem foi muito bem feita. Foi você que usou essa expressão, certo? 215 mil. Aparentemente, agora 215 mil vezes 13. 215 mil vezes 13 salários. Veja que a matéria fala em 16º salário. 215 mil vezes 13 salários, que 13º todo mundo tem, que é formal no Brasil, vezes 27 federações, são R$ 75.200. O projeto do CNM era 60 milhões de reais. 75 milhões de reais. Versus 60 milhões de reais. Ora, se quando eu vou votar eu não tenho essa informação... Me desculpe, neste caso o pecado é a ignorância, é a falta de informação. Estou errado? Olha, se o pecado é ignorância ou não, tá certo? Eu acho que nesse momento ele não está cabendo aqui, tá certo? A gente está discutindo aqui uma situação de falhas de arbitragem, tá certo? Por isso que eu falei do ativismo político. Não tem ativismo, tem jornalismo. Você sabe muito bem que esse modelo de federações, da confederação e não só de futebol, é das várias confederações, né? É um sistema já mais dentro do nosso mundo, né? Então, assim, precisa realmente ser discutido e não às vésperas apenas de uma eleição e querer colocar isto no colo dos clubes agora, neste momento, tá certo? Eu não acho correto. Yuri, todos os clubes votaram há 2 semanas. O parlamento é quem pode mudar isso. Quem não pode somos nós, presidente de clube. Não, quem pode votar são os presidentes de clube. 40 presidentes de clube votaram. 40 presidentes de clube votaram há 2 semanas. Quem pode votar? Quem pode mudar? Sim. Eu. Isso aqui não é ativismo, a gente faz jornalismo. Estamos falando sobre informação. Sobre informação. A coisa mais preciosa e mais moderna deste mundo moderno, Yuri, é informação. Se a gente não tem informação, a gente está frito. Você acabou de dizer em outras palavras. Porque você está dizendo que você foi votar sem ter a informação de que a CBF tinha recusado um projeto de 60 milhões de reais, enquanto pagava, pela reportagem, 75 milhões de reais em remuneração para os presidentes de federação. Presidente, pegando desse ponto de aqui em diante, né? O senhor disse que não tinha conhecimento sobre os dados da matéria e que os clubes eles não têm conhecimento a fundo do que acontece dentro das federações. A partir desse conhecimento, né, que agora veio a público, o senhor vai repensar a sua relação com a federação do seu estado e com o presidente Edinaldo Rodrigues? Você disse que se soubesse, poderia ter votado nulo de repente, talvez o senhor mudasse a sua intenção de voto. A partir de agora, o senhor pensa, e também considerando as falhas de arbitragem na visão de vocês, além dos dados da matéria, você pensa em um rompimento ou em mudar sua relação com a CBF, com o presidente Edinaldo Rodrigues e também com a federação? Qual vai ser a postura do esporte a partir de agora, a partir do conhecimento dessas informações que vieram à tona? Muito bem posto, Luísa. Primeiro, não vou mudar a relação com a CBF. Que isso fique bem claro. Tá? Nós fazemos parte de um grupo de clubes chamado Liga Forte União, em que todas as decisões elas são colegiadas. Então, se a Liga Forte União quiser romper, seja com a CBF, seja com federações, seja com quem quer que seja,
nós vamos votar internamente e nós vamos seguir o que a maioria quer. Tá? Nós temos uma mesa de discussão sobre vários temas, inclusive a gestão dos campeonatos a partir de 2027, a partir do momento em que haja uma união com a Libra, tá certo? E quando estivermos organizando os campeonatos, obviamente a arbitragem vai vir para dentro dessa nova liga, nessa liga unificada, e aí sim a gente vai definir se a gente vai manter o quadro de árbitros, se a gente vai importar árbitros, se a gente vai importar. Que eu, por mim, já nesse momento, já que gostaria de ter o árbitro de vídeo, não daqui do Brasil, mas de fora. Ou seja, então o rompimento, essa questão de querer dizer que o esporte vai ser agora o grande guerreiro que vai mudar o futebol do Brasil, não é isso aí. Eu não vou entrar nessa seara, não. Não é o esporte. Tá? São os presidentes de clube. Acho que é importante a gente aprofundar e até para colocar um pouco do que veio daqui para frente e essa questão da reclamação do esporte, que é uma reclamação pertinente depois do jogo de ontem na Ilha do Retiro. Yuri, a ideia é essa, então, colocar em pauta que árbitros de fora, já que a gente tem na comissão de arbitragem ex-árbitros de fora e renomados, como o Néstor Pitana, por exemplo, árbitros de fora que venham comandar o VAR e que venham comandar o campo, essa é um dos assuntos que estarão em pauta depois desses erros que aconteceram? A comissão já tem pessoas de fora que já está trabalhando. Tem muito pouco tempo para mudar o status quo que já vem da arbitragem há muito. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que eu acho se os nossos árbitros, né, do ponto de vista corporativista que são, não mudarem, tá certo? Vai acontecer o que aconteceu com os técnicos e com atletas. Hoje eu tenho 8 atletas estrangeiros. Sim. Eu tenho uma comissão técnica estrangeira. Sim. E por que a gente não coloca também para arbitrar árbitros de fora? Que já colocamos. Já que os nossos, que não é contra o esporte, eu estou falando de todos os jogos, Série A e B. Já colocamos. Você se lembra do Javier Castrilli? Vamos continuar, vamos aumentar. O senhor se lembra do Javier Castrilli? Não. Não, Javier Castrilli era um árbitro argentino que veio apitar Corinthians e Português, foi uma tragédia de arbitragem há 27 anos. Hoje a gente tem. Mas também foi nos anos 90. A gente não tinha tecnologia também. Hoje a gente tem. Olha só. Muito tempo. Hoje a gente tem. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando muito sério. Hoje nós temos comentarista estrangeiro, Sorin, Petkovic, são exemplos, o Tim Vicker, são exemplos disso. A gente tem diretor de árbitros estrangeiros, o Patrício Lossô na Federação Paulista. A gente tem técnico estrangeiro. A gente tem técnico estrangeiro. Comentarista, inclusive, a gente tem. A gente não tem presidente de clube estrangeiro. Mas a gente tem, todas as esferas a gente tem estrangeiro. A gente só não tem alguém que nos ensine a ganhar e perder. Sim. Agora, PVC, presidente, eu sei que eu preciso te liberar logo mais, né? Então já vou agradecendo aqui a sua participação. Eu queria entender qual que é a visão do esporte em relação a já ter se sentido prejudicado em outra partida, né? Então são erros que na visão do esporte vêm se acumulando. Você consegue compreender a razão disso? Para você, há algum tipo de benefício a clubes, por exemplo, que são do eixo Rio-São Paulo ou do Sudeste? Você vê algo nesse sentido? Ou para você não tem a ver com isso? Dá para compreender a razão disso? Presidente de clube estrangeiro eles têm também. O Texo. A minha visão, ela é, eu diria que é mais sensata, porque eu não vejo dolo. Eu vejo incapacidade técnica. Certo. O árbitro que aqui esteve ontem, em Recife, fazendo a arbitragem do jogo contra o Palmeiras, nunca ouvi nem nada que desabonasse o dele, mas
Ele simplesmente inverteu várias faltas, né? Não teve critério em vários cartões e marcou aquele pênalti que não existiu. Agora, a gente está culpando só o árbitro de campo, mas para mim, o árbitro de vídeo também foi uma lástima. Porque se ele fosse decente, ele poderia dizer assim, senhor Bruno, vá até o vídeo e dê uma olhada. Ele não. Mas quem é que está culpando só o árbitro de Está no campo? pênalti. Presidente, para a gente finalizar... Eu não estou dizendo que é você, não. Não. Aqui não tem ninguém culpando só o árbitro de campo. Todo mundo fala erro do VAR. Sim, mas não, tem gente que só... inclusive, alguém escreveu que o problema é só o árbitro de campo. E, presidente, para finalizar, no início da nossa conversa, você falou que espera punição da CBF, né? Que tipo de punição que vocês esperam? O que você espera que é geladeira, é um tempo suspenso? Ou não apite mais jogos do esporte? Jogos do esporte, exato. Não, primeiro, não apitar mais jogos do esporte. Mas dos outros times ele pode aqui em apitar. Pernambuco, ele tem que pedir autorização à Secretaria de Defesa Social. Isso é a primeira coisa. Segundo, ele passar o resto do ano em casa, estudando, né, fazendo alguma coisa. Porque eu não por mim, estaria fora um certo mesmo, né, dos dois serem banidos do futebol. Entendi. Isso não é ativismo. Esse seria o ideal. Isso não é ativismo. É ativismo. Não, isso é ativismo. Assim, você como político. Bom, acho que agora a gente teve uma probleminha na conexão. Vamos ver se o presidente retorna para a gente se despedir dele. O clima esquentou aqui, isso acaba acontecendo, né, muitas vezes, quando o debate é acalorado. Presidente, o senhor retornou, presidente. Pode concluir, por favor. É que toda vez que a gente fala de coisa ruim, aí sempre dá um problema. É justo. Não tem que ir no esquentando, a gente está debatendo. A gente está fazendo um debate em bom nível. Debatendo porque a gente pensa diferente. E é relevante, eu acho, claro. no meu ponto de vista, o ponto central passa pela capacidade dos clubes se aglutinarem e solucionarem o problema. Esse é o ponto. Porque se depender da CBF, faz 30 anos que não resolve. O início disso, eu disse há pouco, vai ser a união da Liga Forte União com a Libra e a organização do Campeonato Brasileiro. Aí você Deus vai ajude. ver neguinho começando a se capacitando. O senhor seja louvado. Presidente! Vai acontecer, tá? Sim. Anota o que eu estou dizendo. Vai acontecer. Era para ter acontecido em 25. Vai acontecer em 27. Tomara. Presidente, queria agradecer demais você pela participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu? E por tornar o nosso debate aqui, claro, muito mais relevante com informações. Obrigada. O Yuri sabe que o que eu falei para ele aqui no ar, eu falei para ele fora do ar também, pelo WhatsApp. Né? Então foi com absoluta... E tudo que eu falei aqui no ar, eu já tinha falado para ele no isso mesmo. É isso mesmo, a gente já falou do ar fora do ar. A gente falou com o maior respeito, Yuri, com o maior respeito. Exato. Pensamos de uma maneira em prol do futebol brasileiro. Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Precisamos avançar. E que bom, pra gente, pra todo mundo, que vocês trouxeram isso aqui pro ar também. Obrigada, viu, presidente? Um abraço pra você. O presidente já foi, então, cuidando aí, trabalhando com as questões do esporte, muito insatisfeito com a arbitragem de ontem. Vamos pro intervalo agora, daqui a pouco a gente volta. Tem muitos mais assuntos aqui no De Primeira. A arbitragem aqui continua em pauta, hein? A gente já volta.